agradecer à organização o convite que me foi feito e também dar os parabéns por este evento e a forma como ele está a decorrer e as excelentes partilhas que temos tido ao longo destes 2 dias. Quero, antes de começar, dizer que sou professor da Escola Superior de Educação de Coimbra, como ali diz, e sou o presidente do Instituto Humanos, que é um instituto que foi criado dentro da própria Escola Superior de Educação, portanto, constituído por professores da escola e alunos graduados, portanto, na escola. E é no âmbito deste projeto do Instituto Humanos que nós desenvolvemos o projeto da Escola Sénior, que alguns já conheceram, e também a promoção das escolas de verão, de proximidade dos alunos do interior ao ensino superior, como forma de divulgar a nossa formação, a nossa oferta formativa, mas também de desmistificar muito a ideia do que é estar no ensino superior. Através de processos não formais, são convidados professores, juntamente com alunos finalistas, a desenvolverem projetos de verão no âmbito das suas licenciaturas. Portanto, no âmbito da licenciatura de Turismo, Teatro, Música, Ensino Básico, Comunicação Social, o que for. Portanto, e este trabalho é feito em parceria com as câmaras. As câmaras não fornecem apenas as crianças, participam na construção do próprio projeto. Quanto ao que eu ouvi há pouco sobre a intervenção anterior, tenho apenas a dizer que eu sou um dos felizes contemplados com três dos ciganos que foram financiados pelo Ópera, portanto, Ópera Chevalet. E que tenho a dizer porquê? Porque são brilhantes alunos, não é? Portanto, estes alunos, um aluno entrou até pelo contexto, portanto, normal, outros pelos maiores de 23, e vieram enriquecer as minhas aulas, não é? E, por sinal, um deles foi o melhor aluno, portanto, no primeiro semestre, na minha disciplina. Continuam comigo e penso que este ano temos mais 4 candidatos, portanto, o que é muito bom. Espero que esse trabalho continue, portanto, eu sei que eles já me tinham dito que haviam 25. Muito bem. Hoje quero apenas partilhar, de uma forma rápida, porque o tempo já é curto, esta pequena experiência que nós temos na Escola Superior de Educação de Coimbra com este projeto da Escola Sénior. Nós sabemos que a educação é um direito humano, até inscrito na Carta dos Direitos Universais do Homem. E diz lá que, de uma forma mais simples, que a educação, enquanto direito, é possibilitadora do desenvolvimento pessoal e integral e de juízos de percepção de valor que as pessoas possam fazer, inclusive de contribuir para o perfeccionismo pessoal, mesmo que seja um ideal utópico. Portanto, significa que todos têm direito à educação, incluindo os séniores, mesmo que tenham 80, 90 anos, a idade que tiverem e enquanto quiserem. Por outro lado, a educação é uma necessidade. É uma necessidade porque todos nós, portanto, somos projetos inacabados, desde o momento que nascemos até ao momento que morremos. Portanto, isto foi até uma ideia que foi circulando desde ontem por estas bandas. Portanto, efetivamente, a educação, o homem é um ser educável desde que nasce até a sua morte. Logo, necessita constantemente de atualização, de formação, portanto, de forma a estar adaptado continuamente ao meio ambiente. E os séniores não são exceção disso. Por outro lado, nós somos sempre insatisfeitos. Estamos sempre insatisfeitos com aquilo que sabemos, com aquilo que temos. Portanto, somos seres insatisfeitos. Podemos ter a maior graduação, a maior experiência, a maior riqueza em termos de conhecimentos, mas queremos mais. Não é? É como aquele indivíduo que era desempregado, ganhou 150 milhões no Euromilhões, portanto, mas está insatisfeito porque seria ótimo que ele tivesse os 300 milhões que o outro tem. Portanto, há uma insatisfação contínua. E essa insatisfação carece de necessidade de atualização através de processos formativos. Os adultos maiores, que eu faço aqui, é uma terapia minha, porque eu quero deixar de falar nos séniores, nos velhos de terceira idade, quero importar o conceito que os espanhóis utilizam muito bem, adultos maiores. Os adultos maiores são, na sua essência, pessoas, como tal, com direito à educação. E só hoje, por acaso, nestes 2 dias, perdão que eu ontem não estive de manhã, ouvi falar exatamente da possibilidade dos séniores. Portanto, há que começar a equacionar a hipótese dos séniores serem enquadrados no nome de uma educação permanente. Ora, eu sempre pensei que eles lá deveriam ter estado, não é?
E o meu objetivo hoje aqui era exatamente fazer um repto de que estes especialistas que aqui estão, ou futuros especialistas na área da educação permanente, quando falarem na educação permanente e na educação do adulto, não esqueçam que dentro do adulto está um indivíduo que tem 60, 70, 80 ou 90 anos. Podemos distingui-lo como adultos maiores. Porque quando falamos desde os anos 60, falávamos sempre na educação do adulto, mas numa perspectiva de empregabilidade. Não é? Nos anos 70 já se admitia esta questão da aprendizagem ser feita fora de contextos não escolares. Escola não escolar. Obviamente que ela é feita, mas, contudo, sempre na perspectiva da empregabilidade. O indivíduo deixava de ter capacidade produtiva, era o velho. É esquecido. É chutado para canto. Não é? E ainda hoje continua a ser chutado para canto. Não é? E estamos no século XXI. Não é? Já não era a hipótese mera de que temos que começar a pensar. Portanto, os séniores existem, os idosos existem, quer com essa designação ou com a terceira idade, portanto, e temos que fazer alguma coisa por ela. A partir da estratégia de Lisboa, já se fala na aprendizagem ao longo da vida e, obviamente, que se desvincula um pouco mais a aprendizagem ao longo da vida, portanto, das questões produtivas. Portanto, digamos, há uma desvinculação. Não é? Mas cria-se, em 2012, salvo erro, o ano do envelhecimento ativo, mas o envelhecimento ativo, na perspectiva europeia, é, sem dúvida, como ter os idosos a trabalhar mais. Não é? Portanto, isso é um facto. E, quando se fala nas diferentes ações que foram feitas, o envelhecimento ativo é meter os jovens, idosos, não é? A mexer, a saltar, a correr, etc. Portanto, isso como um envelhecimento ativo. No fundo, estamos a falar de um envelhecimento de manutenção de capacidades. Não é? Mas o envelhecimento ativo, que eu espero que se encontre um novo conceito, portanto, deveria ser mais do que isso. Os idosos, e apesar de se terem reformado, de terem deixado de fazer parte do contingente da população ativa no sentido produtivo, continuam a ser indivíduos socialmente ativos, ou pelo menos deverão continuar a ser. E muitos que nós temos aqui presenciado hoje são pessoas que estão nessa fase e continuam, na minha perspectiva, ativos. Obviamente, se nós tivermos um ministro ou um secretário de Estado com 75 anos ou 80 anos, portanto, a dirigir os desígnios de uma política nacional, qualquer, seja da educação ou economia, ninguém o considera velho. É um indivíduo que ele está mais velho, não é? Porque ele está ativo, politicamente, socialmente. Nesta perspectiva, a importância da educação, ao longo de toda a vida, portanto, pretende capacitar, na minha perspectiva, todo o indivíduo, seja ele qual for, para poder viver em sociedade, viver melhor em sociedade, viver ajustado a essa sociedade. E quando eu falo ajustado, não é no sentido conformista, é no sentido de estar ajustado em função das suas expectativas, da sua forma de ver a sociedade e poder intervir ativamente nesse meio. As necessidades, obviamente, de conservação das capacidades físicas, intelectuais e de participação são indispensáveis. A oportunidade de autorrealização, pessoas que acabaram, certamente, o seu ciclo profissional, é neste momento que têm a oportunidade de se conciliar com coisas que deixaram para trás. No caso da escola sénior, nós tínhamos uma médica que continuava no ativo, embora reformada, continuava no ativo, dando consultas no privado, em vários pontos do país, e que ela diz, agora eu tenho a oportunidade de me reconciliar com a história. Portanto, e então dedicava-se ao estudo da história, inscrevia-se na história, na antropologia, etc., porque exatamente agora tinha tempo para fazer aquilo que sempre quis fazer, mas não teve tempo para fazer profissionalmente. Porque estamos a falar de uma médica, ela faleceu, eu falo de uma médica, ela faleceu, era a nossa aluna número 1, não é? E que falava com muito orgulho, e que tinha 3 especialidades médicas, não era qualquer uma. Portanto, era médica de medicina interna, endocrinologista e, portanto, ginecologista. Portanto, era uma médica que se dedicou muito aos seus estudos e agora tinha tempo para poder fazer a sua autorrealização. Necessidades objetivas, imediatas, de saber línguas para poder viajar, por exemplo. Não é? É um direito, é uma vontade. A necessidade de poder comunicar, conhecer os novos meios de comunicação para poder comunicar, a necessidade de autovalorização do saber e se desafiar em si próprios, a necessidade de compreensão do meio e poder adaptar-se.
O projeto da IH Sénior, portanto, que funciona dentro da Escola Superior de Educação de Coimbra, é um projeto, obviamente, que recolhe a simpatia de muitos, mas recolhe a indiferença de alguns e a desconfiança de outros. Mas é com alguma insistência que nós vamos fazendo. Tem o objetivo de criar um espaço e contextos de aprendizagem significativas para os próprios séniores, mas também para os nossos alunos, contribuindo para um combate ao idadismo, portanto, para este intercâmbio entre gerações diferentes poderem, portanto, ser contínuo, poder ser saudável, combater isto, a criação de um programa que fomente a interação intergeracional e aplicar uma inovação metodológica. Temos aqui algumas imagens, algumas atividades que vamos fazendo. O nosso objetivo na promoção deste contexto de aprendizagem é ir ao encontro dos interesses que os alunos têm. Eles têm capacidade para propor as suas atividades. Agora, eles já estão mais ambientados, partiram de propostas nossas, mas agora vão transformando essas propostas em propostas que vá diretamente ao encontro das suas necessidades. Há projetos que evoluem, portanto, por exemplo, uma aula de música evoluiu para um coro, não é? Não estão lá todos, mas é da própria aula que evoluiu para o coro. Uma aula de aprendizagem de instrumentos musicais evoluiu para um grupinho de cavaquinhos e um grupinho de violas que não está. Agora, eles estão a trabalhar num grupo com som, portanto, com voz também. A necessidade de melhorar a colocação de voz. Há uma professora que nós temos, uma aluna que nós temos, que é ex-professora de canto. Então, decidiu criar uma aula de apoio ao coro para ajudar na colocação de voz, mas que isto é aberto, portanto, a todos os alunos da escola, não é só apenas aos alunos da escola sénior. Por outro lado, o acesso às novas tecnologias, às redes sociais, portanto, obviamente, que facilitadora de um conjunto de processos nas suas vidas, porque querem comunicar melhor com os netos, porque querem comunicar com os filhos e netos que estão longe. As redes sociais, portanto, são facto. Hoje, eu sou amigo de muitos deles no Facebook, que aprenderam na escola. Não é? À 1h, 2h, temos alunos séniores, que teoricamente já deviam dar a dormir, não é? A postar fotografias, a fazer comentários. Portanto, eles são adeptos das novas tecnologias. Impulsionador de comunicação e expressão, através da expressão artística e cultural, participa quem quer e por iniciativa própria. Promover a investigação. Estamos num contexto universitário, não é? Promover a investigação é fundamental. E nós temos projetos, portanto, que a investigação é fomentada. A investigação de professores, com alunos séniores, mas nem toda a investigação tem a ver obrigatoriamente com o envelhecimento. Há investigações que são feitas, recolhas de informação, com a participação dos nossos alunos séniores que participam na parte da recolha da informação. Neste momento estão vários projetos a decorrer, promovidos por professores da Escola Superior de Educação, com a participação dos nossos alunos séniores. O combate ao idadismo, por exemplo, tem exatamente o facto de eles participarem em tertúlias sobre o seu património cultural, como foi a educação nos seus tempos, ou determinados aspectos no seu tempo, falar sobre a imigração. Mas isto, por norma, acontece por solicitação dos alunos das licenciaturas. Não são eles que propõem. Portanto, são os alunos das licenciaturas, muitos até estão aqui, não é? Que solicitam a participação dos séniores no desenvolvimento destas tertúlias, como também, portanto, eles próprios participam na organização, muitas vezes, destes eventos em equipas mistas, alunos e séniores. Portanto, isto é um desafio que nós temos. Portanto, não é aqui o intercâmbio intergeracional, entre gerações, não é apenas através de atividades simbólicas, em que o idoso vai à creche, a creche vem ao idoso e dançam e cantam e ficam por ali. Não, aqui é um trabalho contínuo. Nós acreditamos que este intercâmbio intergeracional é possível através de ações contínuas e significativas. É o trabalho em conjunto, é o participar em equipas mistas, é o desenvolver a investigação, é fazer voluntariado para a comunidade, é o que for. Portanto, mas sempre entre uns e outros. E isto permitirá que quer uns, quer outros, olhem para os outros de forma diferente. Portanto, nós temos alguns apontamentos em que os nossos séniores são tratados pelo nome. Não é? Já me estão aqui a chamar, para terminar, vou terminar. Tenho aqui alguns apontamentos em que estão atividades promovidas por alunos. Não é? Algumas atividades são dentro de atividades
formais, portanto, dentro das atividades regulares das próprias licenciaturas, mas com a participação dos séniores regularmente para contribuir para a animação. Estão ali 2 fotografias, é uma disciplina residencial que eu faço, fora. Estão ali 2 fotografias em que os séniores participaram ativamente também nessa experiência. Temos aqui, por exemplo, na última fotografia, temos o quê? Temos uma das nossas alunas, a tal senhora que era médica, a partilhar a sua experiência num seminário sob a sua perspectiva, era num seminário do ensino básico sobre o desenvolvimento da sexualidade. E ela foi apresentada na perspectiva da endocrinologia. Portanto, um intercâmbio saudável. Todos os nossos alunos, neste caso, a maioria deles são ex-professores, médicos, empresários, etc. E têm certamente um potencial para poder partilhar. E eles são chamados a partilhar quando se entendem que estão preparados para poder partilhar. Portanto, ou por desafio nosso, ou por vontade própria. Deixo-vos aqui também alguns aspectos, que é o que nós conseguimos alcançar neste tempo, que foi o contributo para a configuração do espaço escola, em que o nosso espaço escola, portanto, hoje é mais intercultural e intergeracional. Intercultural porque temos a participação de muitas culturas através dos Erasmus, dos estudantes africanos que vêm, mas também com a confluência de várias gerações. Portanto, eu estou mesmo a terminar 1 minuto, e o contributo da reconfiguração da missão das funções sociais das instituições do ensino superior. As instituições do ensino superior estão formatadas para formar indivíduos para a licenciatura, para os mestrados, para os doutoramentos. E esquecem que existem outros públicos que também cabem nestas instituições. Quem é que, um indivíduo que é médico, um indivíduo que foi professor, onde é que ele vai buscar outras formações? São nas associações locais, muito bem, ou em instituições em que eles se revejam. É o contributo que nós temos para a comunidade. A inserção de adultos maiores na comunidade universitária aumenta, sem dúvida, a probabilidade destas interações intergeracionais. Pois nós vamos à cantina, vamos ao refeitório, vamos nos corredores, vemos os nossos séniores a conviver com os nossos alunos, a serem solicitados para os trabalhos que eles fazem, e disponíveis para participar. Um dos critérios para se inscreverem é que têm que estar disponíveis para participar nos trabalhos com os alunos, desde que também não sejam exagerados. Portanto, são os inquéritos, são as entrevistas, são as filmagens que são feitas com os séniores nos grupos de comunicação, etc. Isto, portanto, será exatamente alguns dos aspectos que nós conseguimos, nomeadamente, e o nosso contributo é a ressocialização dos jovens, portanto, e dos adultos também, porque há adultos, muitas vezes adultos maiores, muitas vezes têm uma imagem negativa dos jovens. E esta é uma redescoberta, uma possibilidade de redescobrir os jovens numa outra perspectiva. Ou confirmar algumas das ideias que têm. Mas também os nossos jovens poderem ter uma perspectiva diferente dos séniores, que afinal de contas não são os coitadinhos. As minhas aulas, nós temos um programa que é o 50 Plus, só para terminar mesmo, que é exatamente um programa em que os professores são convidados a reservar vagas das suas disciplinas para os alunos da escola sénior. Portanto, no máximo de 10. E não é apenas para eles estarem lá presentes, devem ser envolvidos nas dinâmicas da sala de aulas. Portanto, nós temos alunos que trabalham e fazem trabalhos em conjunto com os alunos séniores, na discussão de testes, na elaboração de outros trabalhos. Há alunos séniores que, voluntariamente, propõem ao professor fazer o trabalho normalmente como os alunos fazem, em equipas mistas, e querem ser avaliados. Querem mostrar até onde conseguem fazer aqueles trabalhos. A doutora Margarida, por exemplo, que faleceu, era uma das pessoas que estava exatamente a trabalhar muito na área de investigação com alunos. Eu estarei disponível para qualquer pergunta que queiram fazer mais tarde. Muito obrigado.